tudo bem, vamos lá. Bom, a evolução está no detalhe. Por que que eu resolvi fazer essa live aí com vocês, né? Porque eu estava dando um personal na semana passada e eu vi um aluno meu, ele começou a nadar e ele fazia as braçadas de um lado, depois deixava de fazer do outro, e aí eu fui contando as braçadas dele e tava desigual. Aí eu falei assim, cara, tem muito detalhe que a gente tem que pensar durante o treino, né? E são detalhes que passam despercebidos. E aí eu fiz até uma comparação aqui, porque assim, a gente se preocupa muito no treino, quando a gente vai treinar, a gente se preocupa muito com as médias, se preocupa com o volume, né? Normal, né? Se preocupa com a força, a gente se preocupa com o grosso do negócio. Normal, óbvio, tem que se preocupar mesmo. Só que às vezes a gente deixa alguns detalhes de lado que fazem muita diferença. E aí eu vou usar alguns exemplos para vocês. O Michael Phelps na chegada daquele 100 borboleta em 2008. Ele foi um gênio naquela chegada, né? Ele esticou o braço ali, o Kavit, né, que era um croata, se não me engano. Ele foi chegar, o cara tinha ganho a prova praticamente, e o Phelps esticou o braço ao invés de dar uma abraçada a mais e ganhou a prova. Na mesma competição, o Phelps entrou água no óculos dele e ele nadou 200 borboleta, ficou bravo, óbvio, porque entrou água no óculos. Ele nadou praticamente sem enxergar, porque entrou água no óculos dele, imagina numa final olímpica, né, você sendo recordista mundial, entra água no seu óculos. E mesmo assim, ele ganhou a prova e bateu o recorde olímpico na prova, nos 200 borboleta. Por quê? Porque ele contou braçada. Ele sabia exatamente, ele tinha desenhado na cabeça dele o que ele tinha que fazer na prova. Isso é um detalhe muito importante. É o detalhe que fez ele se tornar o maior medalhista olímpico de ouro de toda a história da natação, né? Ana Marcela, nos 25 quilômetros, né? A gente fica pensando assim, pô, o que a Ana Marcela fez, né, ali nos 25 quilômetros? Cara, ela chegou no limite dela, ela apertou na hora certa, sabendo que talvez as meninas buscassem ela, e ela foi lá e pum, chegou e ganhou a prova, né? Por quê? Porque ela acelerou na hora certa. Se ela acelerasse um pouquinho depois ou um pouquinho antes, se ela acelerasse um pouco antes nos 25 km mundial, ela tinha perdido a prova, porque as meninas vieram buscando ela. Se ela acelerasse um pouco depois, pode ser que não fosse tempo suficiente. Então assim, gênia, né? Ela sabe o que está fazendo. Aí pega o holandês na maratona aquática de 2016, o holandês que ganhou a prova dos 10 quilômetros, né? Ele na chegada ele veio nadando e o grego ele estava junto ali, o grego estava junto com ele, né? Ele estava atrás do grego e na chegada o grego veio e deu uma abraçada a mais enquanto o holandês esticou o braço e chegou. Quer dizer, ele ganhou a prova porque ele conseguiu o tempo certo da abraçada. E aí, assim, é difícil a gente falar que o grego errou, ou falar que nos 10 quilômetros a Ana Marcela errou nos 10 quilômetros desse mundial. Falar, ela errou a chegada. Ela não errou a chegada. Ela fez a chegada que dava para ela fazer naquele momento. É que as outras duas meninas conseguiram esticar o braço ali e fizeram o primeiro e segundo lugar. Mas não foi a Ana Marcela que errou. Foram as duas que acertaram. Né? A gente não pode tirar o mérito de quem acerta. Né? Não pode tirar o mérito de quem ganha. É uma tendência, né? Quando a gente perde, fala assim, puta, eu perdi porque eu fiz isso. Ou será que você perdeu porque fulano fez isso, né? Um pouco de humildade ali na hora da gente ver, né, analisar a nossa prova. Então pensa nisso, tá? Isso é um detalhe que faz diferença, porque você pode aprender com a vitória da outra pessoa e não achar uma desculpa para a sua derrota. Né? Então você perdeu. Você fala, eu perdi porque eu fiz isso. Ou será que você perdeu porque o primeiro fez outra coisa que fez ele chegar na sua frente? Né? Eu prefiro sempre analisar assim. Lógico, às vezes é um erro nosso, mas muitas vezes é mérito de quem ganha. A maioria das vezes é mérito de quem ganha. Né? Então, primeira coisa, pensa muito nisso. Tá? E aí vamos para os detalhes. Isso são detalhes que são importantes da gente ver, da gente analisar ali na hora da prova, né? Na hora da nossa prova, do nosso desafio.
de qualquer coisa que a gente esteja enfrentando, né? Então, pensa muito nisso. E pensa nesses atletas profissionais, o que eles fazem, né? A gente admira o que eles fazem e realmente é admirável, né? É admirável o que eles fazem. Uma chegada igual o Phelps fez, nadar 200 metros com o maiô rasgado, nadar 200 metros com água no óculos, é admirável, né? Então, o tema de hoje é a evolução, também está nos detalhes, tá? Esse é o tema de hoje, André. A evolução também está nos detalhes. Então, a gente olha tudo isso e fala assim, pô, mas esses caras treinam muito. Eu já vi muito amador e vejo muito atleta amador treinando muito e treinando até o mesmo tanto que um profissional. Agora, será que a diferença não está no detalhe, né? E é no detalhe que às vezes é uma coisa que foge do nosso controle e às vezes não. Por exemplo, o que foge do nosso controle? Nós somos amadores, eles são profissionais. Os profissionais, o trabalho deles é esse, a rotina deles é essa, né? Com quem eles estão ali, está com o namorado, noivo, casado, é a profissão dele e a pessoa aceita aquilo ali, né? Agora nós amadores, a gente tem a nossa profissão e a natação acaba sendo o nosso hobby. Isso já muda completamente a nossa cabeça. Muda a cabeça. Você treinar com uma pessoa que reclama o treino inteiro é ruim. Isso muda a cabeça. Não é legal você treinar com uma pessoa que está o tempo todo reclamando, que está o tempo todo para pedir para fazer menos, que está o tempo todo negativo, né? Não é legal a gente andar com pessoas negativas. Às vezes é um amigo, mas ele não está fazendo por mal. Mas aquilo ali não é legal, né? Vocês já viram um profissional treinando com amador? É muito difícil, porque o amador tem os problemas do dia a dia. Aquilo é uma válvula de escape, a natação é uma válvula de escape para o amador, né? E uma hora ou outra ele vai reclamar de alguma coisa. E aí, quem está do lado tem que tomar cuidado para não absorver isso. Então, isso é um detalhe importante na hora de você treinar, né? Você ser positivo ali, porque apesar de ser um hobby, apesar de ser uma coisa que vai agregar ali para o seu dia a dia, para a sua saúde, né? Se você se cobra em relação a resultados, em relação à performance, é muito importante que você não deixe se ser afetado pelas pessoas que estão reclamando, pelas pessoas que não estão afim de estar ali, pelas pessoas que estão ali mais para bater papo, né? Então, muito cuidado com isso, porque senão o seu resultado ele pode ir por água abaixo, né? E aí a diferença de um profissional é essa. Cara, eu vejo o Léo de Deus, quando minha esposa vai trabalhar com ele, que ele não abre a boca para reclamar. Ele não reclama. Ele pode estar morrendo, que não reclama. Ele vomita, mas não reclama. Né? Já vi vários outros atletas de alta performance treinando e não tem reclamação. Né? Por quê? Porque eles são profissionais, é o trabalho deles. Né? Assim como o nosso trabalho, a gente também não reclama, vai lá e faz. Né? Então, esse é um detalhe importante. E eu não estou falando que não deve reclamar nem nada. Acho que cada um faz o que quiser, né? Eu não acho legal reclamar, porque é um hobby, é tão gostoso nadar, não tem por que reclamar. Mas se você quer reclamar ali, é uma válvula de escape, não tem problema. Agora, cuidado, né, para você na hora de ir para sua prova, se você for negativo ali todos os treinos, provavelmente na hora da sua prova, alguma coisa negativa pode acontecer. Por quê? Porque treino é treino, né? O que a gente treinou, o que a gente fez no treino, o que passou na nossa cabeça durante o treino, tudo isso está gravado aqui e é o que vai acontecer na hora da prova. Então, muito cuidado para você não ser negativo nos seus treinos, tá? E você não se apegar às pessoas negativas. Esse é o primeiro ponto que eu considero um ponto muito importante, né? Quanto de sono você tem? Como é a sua alimentação? Né? Pensa tudo isso, porque esses são detalhes que vão fazer diferença aí na sua rotina, tá? Agora vamos para os detalhes do treino, que eu acho que é o que importa mais aí, né, para todo mundo. Né? Então, assim, esses detalhes externos são muito importantes, tá? Quanto de sono você tem, o quanto de alimentação, né? Qual alimentação você está fazendo, o quanto você está reclamando, o quanto você está positivo ali na hora do treino, tudo isso faz diferença. E se você está se alimentando mal, se você está dormindo mal,
E se você está reclamando, não tem problema. O importante é você aceitar que os resultados vão ser consequência disso, né? Tem dias que eu durmo mal. E quando eu vou treinar, eu treino mal. Mas tudo bem, eu treinei. E dentro das condições que eu tinha, tá ótimo. Tá bom? Me alimentei mal. Nossa, ontem, por exemplo, eu comi assim absurdo. Comi muito doce, comi só porcaria ontem o dia inteiro. Hoje eu fui treinar, até comentei com a Lari. Os meus 2.000 metros assim foi me arrastando. Depois eu senti o corpo desintoxicando, assim, é uma delícia. As médias foram ruins, mas assim, a desintoxicação que aconteceu hoje foi uma delícia. Eu sei que amanhã eu vou estar bem, né? Por quê? Porque eu me alimentei mal, consequentemente eu dormi mal. E aí hoje na hora do treino eu já caí sabendo que eu ia treinar mal. E tudo bem, porque eu fiz tudo errado, né? Então eu aceitei isso. E amanhã eu sei que vai ser um treino melhor. Então, detalhes externos esses. Agora vamos para os detalhes do treino, tá? Detalhes de treino. Então vamos lá. Primeiro, que tipo de virada você faz? Né? Você faz a virada olímpica ou você faz a virada caipira, que a gente chama virada caipira aqui, né? Que é a virada simples, que vem nadando, toca a mão na parede e sai, tá? Então essa virada simples. Não importa qual virada você faz, tá? As duas, é importante que você faça rápido. Por quê? Quando a gente faz a virada olímpica, a gente dá continuidade no nado, né? Isso é, vem nadando, segura um pouco o ar, faz o giro, faz a virada, vem soltando o ar. Então, quer dizer, você está mantendo o condicionamento da sua respiração. Agora, quando você faz a virada caipira, virada simples, você toca na parede e sai. Isso é, se você toca na parede, leva 3, 4, 5 segundos, é praticamente um intervalo. Tem treino que eu passo com 5 segundos, né? Tem treino que eu passo com 5 segundos de intervalo para os alunos. Isso é, se ele faz uma virada que demora 5 segundos, ele já está fazendo um intervalo em todos os 25 metros. Então essa pessoa, ela não vai ter o mesmo condicionamento de quem faz a virada olímpica ou de quem toca rápido e sai. Tá? Então, olha que detalhe importante. Se você faz a virada simples, toca a parede e sai rápido. Segundo ponto, se você faz a virada simples segurando na borda da piscina, esse gesto técnico aqui de segurar na borda da piscina, ó, você está pressionando a sua cápsula articular aqui, né? Você está pressionando o seu ligamento aqui esqueci o nome do ossinho aqui, né? Mas o ossinho da escápula aqui, né? Então você dá, nossa, fugiu totalmente o nome aqui, da clavícula. Você está segurando aqui e você está apoiando. Toda virada segurando ali, uma hora vai lesionar. E quando você tiver dor no ombro, pensa bem, fala, putz, cara, eu tive dor no ombro porque eu tô nadando. Não, você teve dor no ombro porque você está toda hora apoiando na parede, tá? Primeiro detalhe então, hein? Viradas, saibam muito bem a virada que você está fazendo e faça muito bem feita, seja ela a virada olímpica ou a virada simples. Segundo ponto, você sabe nadar bilateral? Eu vou sempre fazendo perguntas para vocês, tá? Você sabe nadar bilateral, então sabe respirar pelos dois lados? Qual que é a importância de respirar pelos dois lados? Você melhora o rolamento do tronco. Quando a gente respira, automaticamente a gente consegue girar mais o tronco, e tem que girar para fazer a respiração. Quando a gente não respira, o tronco gira menos. Quando a gente respira, o tronco gira mais. Então você melhora o rolamento do tronco. Consequentemente, você melhora o apoio da braçada, que vai melhorar o seu agarre, que vai melhorar a sua tração, que é quando começa a fazer a força, que vai melhorar a sua finalização, porque você vai ter feito toda a braçada corretamente, e a finalização com o rolamento vai sair muito melhor. Então, olha a importância do bilateral, não é só para equilíbrio muscular, né? É para você ter um bom apoio e todo o resto da braçada, tá bom? Agora, puxa, Samir, cara, eu não consigo, eu tento, não consigo. Pessoal, se você consegue respirar pro lado esquerdo, você consegue respirar pro lado direito. Porque você treinou, né? Se você respira pro lado direito, você consegue respirar pro lado esquerdo. Porque você treinou, tá bom? Então tudo é treino. Olha lá, ó, eu não consigo bilateral, o Alegondo colocou. É uma questão de treino, tem que insistir. Eu não nadava bilateral também. Mas aí eu comecei a fazer bilateral em 2008.
Em 2014 que eu comecei a dominar o bilateral, 2015, 6 anos, 7 anos depois. Tá? Eu levei 6, 7 anos para acostumar. Então assim, é disciplina, é vontade e você precisa ir acostumando aos poucos. Aonde? Aquecimento, soltura, educativo, né? Exagera no rolamento do tronco, mas faz esse bilateral. Você vai melhorar a sua braçada, você vai melhorar o rolamento, você vai apoiar menos no mesmo braço, porque toda hora apoiando no mesmo braço, uma hora pode ser que comece a doer o ombro, né? E a falta de rolamento acaba afetando a articulação, né? Porque você fica toda hora sustentando, tá bom? E aí você perde força na braçada. O lado que você faz a braçada e finaliza, né? Você consegue ter mais potência do que o lado que você tem menos rolamento, tá bom? Então o bilateral afeta muito na sua força, na sua postura, na sua sobrecarga articular, né? No rolamento do tronco e na eficiência de toda a braçada, tá bom? Treinem bilateral. Se na série principal, na prova, vocês não conseguirem fazer, não tem problema. Mas aquecimento, soltura educativo, insistam, tá? Não precisa ser 3 por 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faz 5 vezes pro lado que você gosta e uma vez pro lado que você não gosta. 5 pro lado que você gosta, uma pro lado que você não gosta. Tudo bem, né? Já, beleza, já é alguma coisa, tá bom? Agora lembra, ó. Eu levei 6, 7 anos, 7 anos para conseguir dominar o bilateral. 7 anos. Mas eu não deixava um dia de insistir. Todo dia eu fazia bilateral. Em algum momento do tempo. Na soltura sempre, no aquecimento sempre, no educativo sempre. E na série tinha dia que meu tempo subia por causa do bilateral, mas é o que tinha. Se eu queria aprender, eu tinha que sacrificar os meus tempos, tá bom? Então, pessoal, bilateral é importante, tá legal? Coordenação de pernas, 2 tempos, 4 tempos ou 6 tempos, tá? Eu não vou explicar as pernas e esses detalhes, eu não vou explicar porque a gente deixa para uma outra live, né? Senão eu vou ficar aqui até 11 horas da noite falando com vocês, tá? Mas perna 2 tempos é 2 pernadas para cada ciclo de braçada, são 2, 4 tempos, 4 pernadas para cada ciclo e 6 tempos, 6 pernadas para cada ciclo. Qual delas você faz, né? Em que momento você faz? Então, por exemplo, se você trabalha com perna 2 tempos no A1, ótimo. E no A2, também 2 tempos. No A3, provavelmente vai trabalhar 4 ou 6 tempos para a frequência cardíaca subir, para o nada levantar, para você ganhar mais velocidade. Tá? Então, no A3 e no anaeróbico, que são as intensidades mais altas, é legal que você coloque mais perna. Nas intensidades mais baixas, você pode trabalhar com menos perna. Agora, se você domina a perna 6 tempos, que é a perna contínua, igual a minha esposa. Minha esposa nada, perna 6 tempos o tempo todo. O que difere o A1, A2, A3 dela? A intensidade que ela põe na perna. No A1, ela trabalha com 6 tempos, com menos força na perna. No A2, com um pouco mais de força. No A3 e no anaeróbico, colocando mais força. Tá? Então, coordenação e força. Trabalhar isso é importante. Você ter o domínio disso é muito importante. Você pode trabalhar só com 2 tempos. Você pode nadar só com 6 tempos ou só com 4 tempos. Mas você ter o domínio dessa coordenação vai fazer muita diferença. Porque você vai aprender e você vai saber o que te desgasta mais e o que te desgasta menos, né? Porque natação nada mais é do que você buscar a maior eficiência possível, se desgastando o menos possível. Nadar maratona aquática é você buscar a maior eficiência possível, se desgastando o menos possível. Quanto menos você cansar e mais rápido você nadar, melhor. E mais você aguentar, tá? Então, coordenação de perna, pensa, detalhe, que passa despercebido, porque a gente entra na inércia ali, né? Cai na água e sai nadando do mesmo jeito sempre. Mas e aí? Que virada você faz? Você faz bilateral, você bate perna, entendeu? Quantas respirações para cada lado você faz? Se você já sabe respirar bilateral, quantas respirações você faz? E aí, você que não nada bilateral, que só respira para um lado,
quantas respirações por treino você faz, por piscina? Se você faz 20 braçadas, você respira 10 vezes por piscina, né? 10 vezes em 100 metros é 40. Em 1000 metros, nós estamos falando de 400. Em 2000 metros, nós estamos falando de 800 respirações para o mesmo lado, né? Então, assim, moçada, cara, é muita coisa. É muita coisa. Essa sobrecarga, essa conta, ela vai vir lá na frente, tá bom? Então, se atente a isso. Quantas respirações você faz para cada lado? Eu, por exemplo, o que eu faço? 4 vezes eu respiro para o lado direito, 4 vezes para o lado esquerdo e viro. Aí na outra piscina eu saio respirando para o lado esquerdo e depois lado direito. Eu faço metade para o lado direito, metade para o lado esquerdo. Metade da piscina para o lado esquerdo, metade para o lado direito. Por quê? Porque assim eu garanto um equilíbrio, né? Que é a próxima. Com qual braço você começa a nadar? Se você começa a nadar sempre com o braço esquerdo, por exemplo, né? E você faz 17 braçadas, que é um número ímpar, então você está fazendo 9 braçadas com o braço esquerdo e 8 braçadas com o braço direito. Aí eu fiz uma continha aqui, ó. Se você faz isso, tá? Você está deixando de fazer o equilíbrio da força, né? Do apoio ali, e você está sobrecarregando um lado a mais, porque você está fazendo muito mais braçadas para o lado esquerdo do que o direito. Se você começa sempre com o lado esquerdo e faz 9 braçadas com o lado esquerdo e 8 com o lado direito, matemática, hein? Então vamos lá, ó. Se você faz uma braçada a mais por 25, tá? Com o braço esquerdo do que o lado direito. Você faz em 1000 metros, em 2000 metros você faz 80 braçadas a mais. Então se você treina 2 km por dia, você faz 80 braçadas a mais. Você faz 80 braçadas a mais com o braço esquerdo. E aí, se você nada 3 vezes por semana, é 80 vezes 3. Então, por semana, você faz 240 braçadas a mais com o braço esquerdo do que com o braço direito. Em um mês. Em uma semana. Em um mês, você faz 960 braçadas a mais com o esquerdo do que com o direito. 960 braçadas a mais com o braço esquerdo do que o direito. E por ano, você faz 11.520 braçadas a mais com o braço esquerdo do que com o braço direito. Tá? Então a conta é simples, hein? Quando a gente fala assim, não, eu faço uma braçada a mais por 25 com o braço esquerdo, né? Então eu faço 17 braçadas, faço 9 com o braço esquerdo e 8 com o braço direito. Beleza, é uma braçada a mais por 25, né? Que no fim do treino de 2 km vai dar 80 braçadas. Que 3 vezes por semana, 80, 80, 80, vai dar 240 braçadas. Que por mês vai dar 960 braçadas e por ano você vai dar 11.520 braçadas. E aí quando você fala assim, você para e pensa, cara, eu tô com uma lesão no ombro esquerdo, eu acho que foi uma sacola que eu carreguei, ou eu acho que foi uma bolsa que eu peguei, ou acho que foi um peso que eu peguei. Será que é isso? Ou será que não são essas 11.520 braçadas a mais que você fez sem perceber? Né? Por que eu estou falando isso? Eu estou com o meu ombro esquerdo machucado. E eu sei porque ele está machucado. Né? Porque eu rolo muito menos para esse lado. E aí, como eu trabalho um rolamento menor para o lado esquerdo, né? O que acontece? Eu giro o tronco aqui para o lado direito, eu giro o tronco e quando eu faço a braçada, né? O meu braço vem mais solto, não tenho que sobrecarregar tanto o ombro direito. Agora, o esquerdo, que eu giro menos, para tirar ele da água, eu preciso fazer força no ombro. Então, isso é um ponto que me lesiona. Outro ponto que me lesiona. Até 3 anos atrás, eu não fazia essa conta. Né? Faz 3 anos que eu faço essa conta. E faz 3 anos que eu saio. Na borda que eu começo, eu saio com o braço esquerdo. E na borda contrária, eu saio com o braço direito. Porque assim, eu faço sempre o mesmo número de braçadas. Ou muito próximo os números de braçadas por treino. Tá? Então, olha só o detalhe. Hein? Olha que detalhe importante. Com qual braço você começa a nadar. Outro detalhe. Você conta braçadas? Né? E aí é complicado, né? Porque você tem que contar a piscina, aí vai ter que contar a braçada também.
Sim. E vai contar a respiração? Sim. E vai contar bilateral? Sim. Tem que contar tudo, né? E como é que você vai fazer tudo isso aí? Pensando, se concentrando. Natação é concentração, esporte é concentração. Então, olha só, voltando lá no começo da live, quando a gente fala dos atletas profissionais, que a gente admira o que eles fazem, que é admirável, eles são pessoas normais. Não estou tirando o mérito deles, pelo amor de Deus, hein? Muito pelo contrário. Eu quero mostrar o quanto eles podem nos ensinar. Porque você pode ter certeza que esses atletas de destaque, eles contam cada milímetro do que eles fazem. Eles sabem cada milímetro da braçada, eles sabem cada milímetro do que eles fazem. Conta tudo, tudo. E já é automático. Já é automático, tá bom? Assim como no seu trabalho, você provavelmente tem muita coisa que você faz automático e já nem sabe mais o que faz. Porque é automático para você, né? Então, assim, conta braçadas. Por quê? Quanto menor o número de braçadas, para o melhor tempo, você está mais eficiente, cansando menos. Né? Uma atleta minha, a Beth, ela está aqui. Uma vez ela falou assim para mim, ela falou assim, você sabe que eu comecei a reduzir o número de braçadas? Eu falei, nossa, mas eu estou bem mais lenta. Só que quando eu cheguei, o meu tempo estava melhor do que antes. Ela andava para 2,20 e veio para 2,16. Por quê? Ficou mais lento, lógico, ela está usando mais a força, está trabalhando menos braçada, né? Então a impressão que dá é que o nado está mais lento, só que ele está mais eficiente. Então é isso que a gente tem que buscar: menor número de braçadas para o menor tempo, que é a maior eficiência. A gente precisa desenvolver força, a gente precisa desenvolver resistência e aí sim a gente vai ganhar a velocidade. Tá? Então a velocidade é consequência da força. Quando você vai fazer tiro, toma cuidado para não sair girando o braço que nem louco. Girar braço que nem louco não é velocidade. Isso aí você está patinando. A velocidade vem da aplicação de força. Se você puxa forte, você vai ter uma velocidade também. Dá uma olhada nos caras na Olimpíada nadando 50 livre. Ou mesmo a molecada nadando 50 livre. Né? O quanto de água que eles puxam. A braçada é rápida, mas a força que eles aplicam é muito grande. E aí a braçada fica rápida e o tempo fica baixo. Tá? Então, pessoal, muita atenção nisso, tá? Muita atenção. Nadem devagar, percebam a força que vocês estão aplicando, porque isso vai fazer vocês terem um grande deslocamento aí, tá bom? E ganha quem sustenta por mais tempo essa força, esse ritmo, esse pace, aguenta mais o cansaço, aguenta mais a dor, né? Então vai ganhar aquele que consegue sustentar por mais tempo a força, a resistência, a dor, o cansaço, a média, tá bom? E aí, o último detalhe aqui que eu coloco para vocês, né? O quanto você visualiza aquilo que você vai fazer. Então, enquanto você está treinando, o quanto você visualiza as melhores condições, as piores condições, as condições adversas que podem acontecer, porque as melhores condições, ótimo, né? Você vai nadar como se estivesse na piscina, sol, tudo bonito. Agora, e as piores condições? Como é que vai ser? Né? Com chuva, com vento, com onda, o que pode acontecer? Todo treino tem que visualizar isso. Eu adoro visualizar as piores condições, porque quando a condição está boa, eu sei que eu estou preparado, né? Então visualiza todas as condições. E aí o mais importante, transforma aquele treino que está ruim, aquele dia que está ruim, num treino bom. Como é que você vai fazer isso? Colocando tudo isso que eu falei na balança, né? Tem dia que eu caio na piscina e saio nadando mal. Aí eu vou pesando, eu falo, bom, por que eu estou nadando mal hoje? Bom, me alimentei mal, eu dormi mal, eu fiquei estressado lá em casa, então o reflexo disso é que eu nade mal, né? Mas o que eu posso fazer? Vou nadar mal hoje e vou prestar mais atenção na minha técnica, vou esquecer as médias, vou curtir, né? Vou transformar o que estava ruim em alguma coisa boa, porque nadar é gostoso, né? Eu gosto de nadar, eu gosto de estar ali na água.
Então, nos dias que tá tudo ruim, que tá tudo errado, a melhor coisa que eu faço é nadar. Porque ali eu me transformo, né? Porque é uma experiência, uma oportunidade que eu tenho ali. E tudo na vida é experiência e oportunidade. As oportunidades aparecem, se você não aproveita, ela passa. Pode ser que apareça uma melhor, pode ser que ela nunca mais apareça, né? Então as oportunidades têm que ser aproveitadas. E experiência, pessoal. Experiência. Quanto mais velho a gente fica, mais experiente a gente fica, né? Então, os treinos são sempre uma experiência nova. A gente tem que aproveitar as experiências, tá bom? Então, ó, só para finalizar, os detalhes aqui, ó. Qual tipo de virada você faz? Você sabe nadar bilateral? Qual a sua coordenação de perna? Quantas respirações você faz para cada lado? Com qual braço você começa a nadar na piscina? Você conta o número de braçadas e você visualiza todas as condições. Pessoal, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detalhes que pode mudar aí a sua natação, tá bom? Uma pena que o áudio estava ruim hoje, não sei por que aconteceu isso, depois eu vou dar uma olhada aqui no meu celular, mas espero que vocês tenham aproveitado essa live dos detalhes, porque realmente vocês ficarem atentos a tudo isso que a gente conversou, você vai se manter muito mais concentrado, você vai ter resultados que você não espera e você vai conseguir, de alguma forma, levar isso para a sua prova. E aí a sua prova vai ficar ainda mais completa, tá bom? Pessoal, lembra dessa, hein? Com qual braço você começa a nadar, tá? Inclusive no educativo, tá? No educativo também. Se você está fazendo um educativo de correção e na ida e você faz 8 braçadas com o braço direito e 9 com o braço esquerdo, provavelmente seu braço esquerdo vai ficar melhor, hein? Tá bom? Vou fazer a conta. Para encerrar aqui, eu vou falar da conta de novo. Ó. Com qual braço você começa a nadar? Se você faz uma braçada a mais, braço direito que você começa, você faz 9 com o direito, 8 com a esquerda, tá? Então, ó, se você nada 2 km por dia, você está fazendo 80 braçadas a mais com o braço direito. Se você nada 3 vezes por semana, 2 km, então 6 km por semana, você está fazendo 240 braçadas a mais. No mês, você faz 920 braçadas a mais. E no ano, 11.520 braçadas a mais. Tá bom? E aí, em 10 anos, você vai fazer 115.200 braçadas a mais. Em 10 anos, né? Eu nado há 35 anos. Imagina se eu não pensasse nisso, né? Se em 10 anos são 115.200 braçadas, então, moçada, começa a contar braçada. Beleza? Pessoal, uma